paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui para comentarmos a nossa revista da Escola Dominical como subsídio para os professores nas suas diversas salas do nosso campo. E neste momento nós estaremos falando sobre a lição de número 10, o modelo bíblico para as relações familiares, o que nós encontramos na Bíblia para essas relações. E o texto bíblico básico que nós estaremos estudando encontra-se na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 22 até o versículo número 25. Esse texto é maravilhoso, porque ele vai falar tanto da relação do marido com a mulher e dos filhos com os pais. O nosso autor ele vai colocar uma série de formas e a forma com que a Bíblia foi escrita. Nós queremos utilizar a metodologia da aplicação em cada tópico desse. No tópico 1, nós vamos ver nesse texto a forma com que Deus estabeleceu os seus princípios e os seus modelos para essa relação, entendendo sim que a Bíblia ela foi escrita de uma forma que nós podemos entendê-la através da própria Bíblia. E isso trata diretamente das relações entre Deus e os homens, até porque a palavra de Deus é a forma com que Deus se comunica com o homem através das Escrituras Sagradas. No tópico 1.1, nós vamos encontrar o tema central da palavra de Deus. E qual é o tema central da palavra de Deus? Jesus Cristo. Ele é desde o princípio e o fim. Então nós vamos encontrar isso na palavra do Senhor. E quando Cristo, ele é o centro da nossa casa, o centro da nossa família, nós encontraremos uma família santa, verdadeira e fulcrada nos princípios que regem nossa vida, a Bíblia Sagrada. Então nós podemos ver, Jesus Cristo ele veio para edificar uma igreja santa e lavada. E nós, como membros de uma família, precisamos edificar a nossa casa como Cristo edificou a sua igreja. Nós vamos ver aqui no tópico 1.2 os princípios ou o princípio regente é a palavra-chave. Em toda a Bíblia Sagrada, cada vez que nós formos ler um texto bíblico, nós precisamos encontrar ali a palavra-chave que vai dar explicação àquele texto. Então, para nós entendermos melhor a palavra de Deus, nós não podemos estar lendo textos isolados, mas precisamos sim estar atentos ao que a palavra de Deus vai dizer. Nesse contexto aqui, o nosso autor ele vai dizer o seguinte: Cristo é o corpo e deve haver uma unidade entre Cristo e a igreja. Da mesma forma, nós encontraremos na nossa família o mesmo aspecto. A família precisa ser uma unidade, pensando sempre que o membro da sua família é um corpo com você. O marido, a Bíblia diz lá em Efésios, que ele foi colocado como cabeça da sua esposa, da sua família. Ele é o sacerdote instituído por Deus. E assim há exemplo de Cristo, que é o cabeça da igreja. Nós vamos ver na palavra do Senhor também como nós devemos entender essa relação, sendo o marido um homem que foi instituído por Deus como autoridade para levar a sua família no conhecimento de Deus, no conhecimento da palavra de Deus e estruturá-la como sendo uma família regida pelas doutrinas e a palavra do Senhor. Vamos encontrar ainda aqui no tópico 1.3, o autor vai falar sobre o contexto da palavra de Deus. Nós não podemos estudar nenhum texto isoladamente. Nós precisamos, então, entender o texto e o contexto da palavra de Deus para que nós possamos entender o que aquele texto está nos dizendo. Mas o que nós podemos tirar disso? Nós podemos entender que Cristo, por si só, porque Cristo ele veio ao mundo, entregou-se a si mesmo, enviado por Deus para viver neste mundo, entregar a sua vida por nós, sendo nós pecadores. Então ele veio aqui para se tornar homem e morrer pelos nossos pecados. E nós entendemos o seguinte, que quando Cristo fez isso, ele fez por amor. Assim deve ser a família. Na nossa família, o amor deve prevalecer. Tanto do pai para com a esposa, com a mãe, da esposa com o marido, e o casal para com os filhos, e os filhos para com os pais. É dessa forma que deve ser regida a nossa vida. Por isso nós devemos entender e sujeitar-nos uns aos outros com amor. Nós vamos ver ainda no tópico 2,
vendo nesse texto bíblico aqui a autoridade e a submissão no sistema celestial. Se nós formos entender o que é autoridade, nós vamos fazer um estudo bem longo, e esse não é o nosso objetivo aqui exatamente. Mas nós precisamos entender que a autoridade ela deve ser algo dada por Deus, para que possamos exercê-la dentro do nosso lar. A autoridade não significa dizer que nós vamos humilhar a nossa família, os nossos filhos, a nossa esposa. A autoridade ela deve ser conquistada através do procedimento do marido dentro de casa, da esposa dentro de casa, e assim nós teremos uma família unida. O sucesso e fracasso de qualquer de um dos dois, do marido e da mulher, refletem um no outro. Então nós precisamos entender que quando nós exercemos a nossa autoridade, precisamos ter a cautela de fazê-la conforme a palavra de Deus ensina. No 2.1, como são definidas as autoridades do sistema celestial? Deus é o cabeça de Cristo. Este é o enviado de Deus e o Espírito Santo é o enviado de Cristo. Veja bem, uma consonância na Trindade para que exerça a autoridade. Então a palavra de Deus ela nos diz que Deus é trino e ele é um só Deus. Deus enviou o seu Filho e o seu Filho, Jesus, enviou o Espírito Santo, o Consolador, sendo só um em Cristo, em Deus. No 2.2, como a autoridade exercida no sistema celestial. Os detentores da autoridade são considerados servos. Na verdade, quanto mais você exercer a autoridade, mais servo você é. E quando você utiliza dessa autoridade da forma de entendimento que você é servo, certamente você conseguirá determinar na sua vida, na sua casa, na sua família, um padrão de autoridade de Deus. Quando nós entendemos isso e compreendemos, nós passamos a viver uma vida plena na presença de Deus, com respeito dos filhos, ao pai, da esposa, e assim a família vive melhor e mais unida. O próprio Jesus, quando havia uma discussão sobre quem era maior ou menor, o próprio Jesus foi lá e lavou os pés dos seus discípulos, demonstrando que a autoridade não se conquista com palavras, mas a autoridade se conquista com ações. No 2.3, como se dá a submissão no sistema celestial? Na realidade, nós podemos entender o seguinte, e eu gostaria de falar com as mulheres neste momento, para que o professor que estiver assistindo esse vídeo possa explicar isso. A submissão não é uma forma de humilhação à mulher. A mulher não é submissa porque ela deve ser menor, subjugada ou humilhada. Ela é submissa porque ela tem uma missão conjunta, uma missão com o seu marido, uma missão de andar ao lado, de andar juntos. Isso é o que nós podemos entender e devemos entender. A mulher, ela não deve ser uma mulher mal amada, pelo contrário, muito amada, para que ela possa entender o seu valor e o valor da submissão. No 3, nós vamos aplicar os princípios da família, os princípios celestiais à família. E eu gostaria de voltar no nosso texto bíblico, aqui em Efésios, no capítulo 5, versículo 22, que diz primeiro: mulheres, sujeitai vossos maridos, como no Senhor. É o que diz sobre a autoridade. É uma missão, é uma submissão. Essa sujeição é uma submissão, uma missão conjunta, onde a mulher vai observar os princípios da palavra de Deus. Veja que a mulher recebeu uma missão importante da parte de Deus. A Bíblia diz que a mulher edifica a sua casa. A mulher sábia edifica a sua casa. Então ela recebeu a missão de edificar o seu lar. Nós vamos entender no Efésios 5, 23, que é o que o tópico 3 vai dizer. Maridos, você é o cabeça da mulher. Mas percebam que Provérbios 12, versículo 4 vai dizer assim, que a mulher é a coroa do marido. Entendam isso. Veja, a mulher é o ornamento. A mulher é quem vai edificar o seu lar juntamente com a regência do seu marido, a autoridade que Deus constituiu como sacerdote no lar. De sorte também que o marido deve amar
as suas mulheres, como Cristo amou a igreja. E como que nós vamos ver isso? Nós vamos entender como Cristo amou a igreja em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós. E em 1 João, Epístola de João 3,16, para Deus vai dizer também que Cristo amou a igreja com um amor tão grande que deu a vida pelos seus servos. E assim nós também devemos dar a vida pelos nossos irmãos. É isso. O marido deve amar a sua esposa ao ponto de dar a vida por ela, dedicar a vida por ela. É dessa forma. Esse é o modelo divino de relações, amor. Assim com os filhos também. Os filhos devem amar os seus pais, que aliás é um mandamento com promessa. E qual que é a promessa? Os filhos, quando amam os seus pais, eles vão viver na terra mais tempo. E terão também o seu galardão, evidentemente, porque os filhos que amam os seus pais, eles vivem melhor numa relação mais profunda, mais íntima, mais próxima. Como é importante a relação familiar. É muito importante quando os filhos compreendem os pais e os pais procuram compreender os filhos. Porque a palavra de Deus vai nos dizer também que os pais não devem, de maneira nenhuma, provocar a ira nos seus filhos. Isso é importante para a vida familiar. E nós vamos concluir esta lição aqui com o 3.3, como os filhos devem comportar na cadeia hierárquica. Qual que é o modelo bíblico? Obedecendo seus pais na forma que eu disse anteriormente e honrando os mesmos na forma com que Cristo nos ensinou. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, que você possa colocar Deus como princípio regente no seu lar e na sua família. Essa é a lição que nós devemos transmitir aos nossos alunos e àqueles que estarão estudando essa lição. Que Deus abençoe a todos e que tenham uma excelente aula na presença de Deus. Amém.